Você deve estar lembrado que nós já falamos de movimento. Falamos de movimento retilíneo uniforme, falamos de movimento retilíneo uniformemente variado, e vimos algumas outras grandezas que também estão relacionadas com o movimento. Uma delas é a chamada energia cinética, você deve estar lembrado. Quando você fala de energia cinética, você tem uma característica desse movimento, mas esta energia ela não dá conta de falar sobre a direção e o sentido desse movimento. Lembre-se, quando você fala de energia, a energia é uma grandeza escalar. Ela não tem vetor. No entanto, você saber o que acontece com a direção e o sentido do movimento é importante, né? Muitas vezes, alguns fenômenos têm que ser levados em conta essa direção e esse sentido. Logo, o que acontece? Você tem uma outra grandeza que vai aparecer, né, que foi criada, ou né, essa teoria foi elaborada, que nós chamamos de quantidade de movimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos imaginar que você está jogando bilhar, né, a sinuca. E aí você tem uma bola branca que bate nas demais. É importante nesse momento você saber aonde você vai bater exatamente a bola e qual a direção que a bola que você está querendo colocar na caçapa vai tomar. Né? Aí é que entra a nossa quantidade de movimento. Lembre-se, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, a primeira coisa importante que nós temos que colocar aqui, ó, e não se assuste, porque aqui está escrito momento linear. Quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Não é comum que apareçam em muitos livros, né, do ensino médio, mas isso vai aparecer uma hora ou outra. Tá? Então, essa quantidade de movimento ou momento linear, vamos lembrar, é uma grandeza vetorial. Isso é importantíssimo. Não é escalar, é vetor. Então, isso significa o quê? Que vai ter módulo, direção e sentido. Não esqueça disso. Isso é fundamental. Muito bem. Então, vamos imaginar aqui, ó, pegar duas bolinhas dessa, vamos retirar elas dali e vamos colocar elas aqui. Ó. Vamos imaginar que você joga, então, essa bolinha preta nessa bolinha amarela. O que vai acontecer? Você pode jogar ela em várias posições. Você pode jogar ela reto aqui, ó, frontal. Você pode colocar ela um pouco oblíqua. Vamos supor que a gente coloque ela, né, ela vá numa direção qualquer, nessa direção aqui. Então, você teria aqui uma velocidade da bolinha, que eu vou chamar de bolinha 1. Lembre-se, a velocidade é vetor, está aqui. Quando essa bolinha bater na amarela, o que vai acontecer? Ela vai chocar-se com a amarela, e esta amarela, que não está em movimento, vai receber, né, por meio desse choque, vai receber um pouco, vai ser transferida para ela um pouco de quantidade de movimento. Vamos supor que aconteça isso aqui. Ó. Você toca a bolinha, ela bata, essa bolinha preta, ela vai nessa direção aqui, então ela vai chegar aqui, né, você bateu um pouquinho, né, obliquamente, e esta outra vai nessa direção aqui. Ó. Então ela vem para cá. Ok? O que nós temos aí? Nós temos uma quantidade de movimento de uma bolinha que, ao tocar na outra, ela foi um pouco transferida para esta outra, mas um pouco ficou ainda na bola preta. Então lembre-se, aqui seria a bolinha preta. Vou desenhar ela aqui. Ó. Então o que nós temos? Você teria aqui, ó, também uma velocidade, linha, que necessariamente não vai ser a mesma que a bolinha preta tinha, porque houve a colisão, um choque. No entanto, esta aqui, que estava em repouso, ela adquiriu uma velocidade e, consequentemente, uma quantidade de movimento, que eu vou chamar de V2' também, tá? Depois a gente vai entender por que eu coloquei o linha. Então, vejam, você tem aqui uma quantidade de movimento, e essa quantidade de movimento ela foi transferida um pouco, né, um pedaço, uma parte foi transferida para a bola amarela, e uma outra parte ainda continua na bola preta. Muito bem. Mas como é que eu vou saber a quantidade de movimento que eu tenho? Esse valor? Já entendi que isso tem a ver com uma direção e um sentido, mas isso também tem um valor.
Lembre-se que é uma grandeza vetorial. E grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Direção e sentido dá para ver aqui, ó. Aqui você tem uma direção horizontal e um sentido para a direita. Aqui você tem uma direção que forma um certo ângulo com a horizontal, sentido para cima. Aqui tem uma outra direção que forma um certo ângulo também com a horizontal, mas o sentido seria para baixo. Mas e os valores? Como é que a gente determina os valores desta quantidade de movimento, desse vetor quantidade de movimento?